O evangelho de hoje é de São João, o capítulo 13, os versículos de 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não vos falo a todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está escrito na Escritura. Aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Todos nós sabemos que estamos vivendo o período da Páscoa, da ressurreição. E antes de Jesus entregar a sua vida, ou seja, ser crucificado, porque na verdade a vida de Jesus inteira foi uma entrega, não é só aquele único momento. Mas antes que isso fosse visível para os seus discípulos, a cruz, ele reúne com os seus discípulos. O Evangelho de São João, diferentemente dos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, ele vai nos falar sobre a ceia. O que significa para João a Eucaristia? O serviço, ajudar os outros. Toda pessoa que recebe Cristo na Eucaristia, que comunga Cristo, deve ser um missionário, aquele que serve. Então, por isso, comungar significa servir, ir ao encontro do outro, anunciar o Evangelho e fazer com que o reino de Deus possa acontecer. E então, por isso, depois de lavar os pés, veja, aquele que serve, serviço, este era muito forte no período de Jesus, lavar os pés. Então, por isso, diz o seguinte: olha, há muitas pessoas que poderão estar comigo, comungar, rezar, fazer penitência, viver as orações, praticar longos exercícios espirituais, mas não está comigo. O seu coração pode estar longe e distante. Por isso, no Evangelho de hoje, a pergunta a mim e a você: como está a nossa comunhão com o Senhor? Como nós o frequentamos? Um dos exercícios, até o período de hoje, que nos faz viver essa comunhão com o Senhor, é o silêncio. Por isso, de novo, eu te pergunto: quanto tempo de silêncio por dia você guarda para rezar? Quais são os momentos de silêncio que você de fato para tudo para escutar o Senhor? Lembre-se que o silêncio os fará viver profundamente esta comunhão. Sem o silêncio, nós teremos uma fé um pouco superficial e exterior. É o silêncio onde eu falo e eu também escuto. O Senhor nos levará longe e alto. Por isso, então, a palavra do Senhor diz isso. E olha, e aquele que escuta a palavra, aquele que responde ao chamado do Senhor e vai anunciar a palavra, este vai em nome do Senhor. Acolher o apóstolo, acolher o discípulo, é acolher o próprio Jesus. Não acolher significa não acolher o próprio Jesus. Hoje nós encontramos muitas ideias, muitas questões de pessoas que nem compreendem em profundidade a igreja, a sua teologia, a sua vivência de fé,
E, no entanto, dão grandes opiniões contrárias. Então a gente precisa estar bem atento. Eu crio unidade ou eu estou criando divisão? Veja que quem cria divisão tem raiva, briga, fala mal, quer impor a sua ideia. Um moralismo muito grande e forte. Aquele que me escuta, aquele que me acolhe, este de fato está acolhendo o Pai, fazendo parte do projeto de eternidade. Então, por isso, nesse tempo da Páscoa, eu te convido, aprenda a fazer silêncio. Comece aos poucos e vá se aperfeiçoando, porque no silêncio Deus nos fala, nos fortalece e aponta para nós os caminhos. E nós estamos em comunhão com Ele. E por isso se tornamos discípulos missionários, anunciadores da Boa Nova. E uma questão fundamental no anúncio do Evangelho: nem sempre o anunciar o Evangelho é falar de Deus, falar do Evangelho, mas é a forma como vivemos. É isto que de fato vai nos ajudar a vivenciarmos a fé. Às vezes podemos viver profundamente a fé visivelmente, mas na prática, na comunhão do cotidiano, de repente a gente não dá testemunho, o jeito nosso de ser não anuncia. E por isso então o Senhor nos convoca. O silêncio nos fortalecerá, nos dará vida e nos ajudará sempre a viver a comunhão com o Senhor presente no meio de nós. Por isso então eu vos convido, faça isto, comece agora. Coloque na sua agenda, nos seus compromissos semanais, qual o momento que você de fato vai parar, desligar tudo, não importa a hora, mas que tenha um momento de escuta para fortalecer a sua fé. E na leitura e na oração é que vamos viver essa comunhão com o Senhor. Não tenhas medo do silêncio.